Pessoal, bem-vindo ao nosso canal Apologética Defendendo a Fé. Eu sou Apologística Espapé Santo. Estamos aqui para mais um vídeo aula para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e nos fortaleça. Pessoal, hoje eu queria trazer para os irmãos uma pequena reflexão da palavra de Deus que se encontra lá em João, capítulo 7, 38. Vou fazer algumas considerações bem básicas aqui para o livro de João. E depois a gente vai estar assim falando sobre essa reflexão. Mas antes disso, meu irmão, eu gostaria de mandar um abraço muito especial para o meu pastor, Getro, um homem de Deus, um homem piedoso, um homem que conhece a palavra de Deus. O pastor Getro, Getro tem sido assim uma bênção na minha vida e na vida da minha esposa, Raquel P. Santo. Pastor Getro é uma bênção, irmão. Você precisa conhecer o nosso pastor. Eu congrego ali na igreja Assembleia de Deus, a Caminho de Sião, na Laureano, Duque de Caxias. E tem sido uma bênção ser pastoreado pelo nosso pastor, o pastor Getro. Pastor, um beijo no coração, te amo em Cristo Jesus. Ok? E também mandar um beijo também para a nossa missionária, que é uma mulher de Deus, uma mulher conhecedora da palavra do Senhor. Costumo falar que a missionária tem um português polido, que ela lê a Bíblia de maneira tranquila. Quero mandar assim um beijão no coração para nossa missionária, e dizer que nós amamos muito. Ok? Também para os nossos irmãos da nossa igreja ali, na Laureano, a Caminho de Sião, Assembleia de Deus, a Caminho de Sião. Ok? E também não posso esquecer de mandar um beijo para o nosso pastor Lucas, de lá de Minas Gerais, da terra do queijo, de uma cidade chamada Braz Pires. Se estiver errado aí, pastor, depois você me corrige, Mas deve ser isso aí, Braz Pires. Quero mandar um beijo para o nosso pastor Lucas, um homem de Deus também, um homem que canta, um homem que prega. Pastor Lucas, sinto saudade do Senhor aqui, tá? Um beijo no coração para o Senhor também. E dos nossos irmãos aí da Assembleia de Deus de Minas Gerais, da Assembleia de Deus, a Caminho de Sião. Que nossos irmãos da Assembleia de Deus, da nossa igreja, recebam o meu sincero abraço, o meu sincero beijo, não só meu, mas também da minha esposa Raquel P. Santo. E também, meus irmãos, vocês aí, que têm orado pelo nosso canal e têm nos ajudado em oração. Porque o canal Apologético Defendendo a Fé é um canal sem fim lucrativo. Nós não pedimos nada a ninguém aqui. Tudo que você vê aqui, essas luzes, esses livros, essa bagaça aqui, essa maçaroca de livro aí, tudo é comprado com o nosso dinheiro, tá? Mas vocês aí têm ajudado a gente com a oração. É isso que nós queremos, Que orem pelo nosso canal, porque o canal Apologético é um canal assim que tem um alvo de ajudar os irmãos em relação à apologética, tá? Em ajudar os irmãos a equipar os irmãos com a palavra e com um argumento teológico e apologético, porque muitas das vezes o irmão não sabe defender contra os perigos das seitas, heresias aí, e tem picado de milhares de gente aí, milhares de irmãos aí menos avisados, claro, os irmãos que conhecem a Bíblia, graças a Deus ele tem se protegido, mas outros não conhecem a Bíblia e tenha sido assim picado pelos venenos das seitas heresias. E esse canal ele tem como objetivo em ajudar os irmãos nesse requisito, equipar os irmãos, aliás, vacinar os irmãos contra essas heresias aberrantes. Irmão, uma coisa que eu falo, se a gente não fizer apologética, a gente acaba virando herege, irmão. Vai começando a aceitar as coisas e tal, o diabo vai entrando sorrateiramente. Então, é necessário fazer apologética. O que é apologética, apologista?
Bom, segundo Norman Geist, na sua Enciclopédia Apologética, capítulo 56, ele define a apologética de maneira bem simples, bem rasa. Tá? É para você decorar mesmo a definição da apologética. A apologética é a disciplina que lida em responder de maneira verbal à fé cristã e racional. Tá? Apologética é isso, né? Ou vice-versa. Apologética é a disciplina que lida e responde de maneira racional, de maneira verbal, a fé cristã. E nós temos que defender. E a palavra apologética significa defesa. E ele fala ali, né, que a Norman Geist fala que é uma defesa. Então, a apologética é mais ou menos isso aí, né? É uma defesa. Você tem que saber se defender dos ataques satânicos do diabo e defender as doutrinas centrais da Bíblia. E quais são elas? A divindade de Jesus, a personalidade do Espírito Santo, a condenação eterna após a morte, né, que é a sobrevivência, ou a pessoa vai para o inferno ou para o céu, né? Vamos ficar com essas quatro aqui, e a salvação, tá? Irmão, a seita, ela ataca principalmente duas doutrinas centrais da Bíblia. Sabe qual é? A divindade de Jesus e a personalidade do Espírito Santo. Essa aqui, irmão, essas duas aqui são a seita, né? Ela tenta neutralizar essas duas doutrinas. Essas duas doutrinas aqui você tem que defender ela, porque ela é uma resposta, tá? É uma resposta da apologética. Então, você tem que estudar muito sobre a divindade de Jesus e a personalidade do Espírito Santo, que a seita tenta negar essas duas doutrinas, tá? Por isso que a gente está sempre aqui falando sobre a divindade de Jesus e a personalidade do Espírito Santo. Beleza, pessoal? Tranquilão? Tranquilão? Então, vamos para a nossa pequena reflexão que se encontra, né? Você pode abrir a tua Bíblia aí, é um texto muito fácil, né, de recordar. E a nossa reflexão, irmão, é o seguinte, né? Jesus Cristo, ele tem a última resposta. A última resposta, irmão, é de Jesus, não é de Buda, não é de Confúcio, né? Não é do Espiritismo, não é da igreja, não é do pastor. Não, não. A última palavra é de Jesus, tá? É de Jesus. Deixa eu tomar minha água aqui. Hoje eu dispensei o alecrim, irmão. Hoje estou com muito sede. Então, bora lá, irmão. Deixa a água de lado aqui, vamos para a nossa meditação. Em João, né? Você pode abrir aí, no livro de João 7,38. Jesus, ele fala assim, né? No último dia, clamou Jesus: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá um rio de água viva. Isso ele falava a respeito do Espírito Santo, daqueles que crescem nele. Tá lá em João, capítulo 7 e 38. Mas em Apocalipse 22, 17, fala, né? E a esposa diz, o Espírito diz o Espírito diz à igreja, né? Venha, né? Aquele que tem sede, beba de graça da água da vida. Está lá em João 22 e 17. Estou usando uma parábola aqui. Então, irmão, no último dia, o último dia da festa, né? Que é interessante que essa Bíblia aqui judaica, né? Essa Bíblia aqui, ela é boa em referências, tá, irmão? Alguma coisa ela é boa, outras não. Tem muita coisa boa aqui. Mas essa Bíblia aqui, Novo Testamento judaico, ele fala que é a festa do Hanukkah. Outras versões fala sobre a festa da cabana, né, a festa da luz. Não importa que é uma festa, né? Que no último dia Jesus clamou. Se alguém
quem cresce nele, né? Como diz a Escritura, fluirá um rio, dentro do seu interior, melhor dizendo, fluirá um rio de água da vida. Isso ele falava a respeito do Espírito Santo, aqueles que crescem nele ia receber. Mas o ponto nefrágico que eu quero trazer para os irmãos, já que a nossa reflexão, a última palavra é de Jesus, é que Jesus chegou no último dia da festa. Irmão, sempre, né? Sempre Deus vai atuar quando você pensar que não tem mais jeito. Sempre. Quando você pensa que não tem mais jeito na sua vida, você pensa que tudo acabou, aí que Deus atua. Quando você pensa que tudo acabou, aí que é o começo de Deus. Deus, muitas das vezes, né, manifesta o teu poder, a tua glória, sempre nos últimos dias. Tá? Sempre nos últimos dias. Por que eu digo isso? Porque tem centenas, né, vários exemplos na Bíblia que Jesus sempre chega assim na hora correta, sempre no último dia, sempre quando a pessoa pensa que não tem mais jeito, quando a pessoa pensa que não tem mais jeito, é aí que o poder de Deus manifesta, ok? Então, irmão, é isso aí, tá? Deus sempre chega na hora certa. Por exemplo, aquela na festa, né, de Canaã. Lembra lá? Quando todo mundo pensou que o vinho tinha acabado, já era praticamente a pessoa falava assim, ó, acabou a festa, vai para casa e não tem mais jeito, né? O vinho acabou. O que Jesus faz ali? Ele faz um milagre. Foi quase, a festa estava quase acabando. Então, Jesus transformou a água em vinho. Outro relato também é o relato da mulher do fluxo de sangue. Diz a história, né, que ali a história, né, conta, né, a Bíblia, né, que a mulher foi em vários médicos, usou vários recursos e nada aconteceu. O que ela fez? Ela foi em Jesus. A última solução foi Cristo. Então, Jesus sempre aparece, irmão, sempre no final da história. Para Jesus é a solução dos teus problemas, tá? Lembra também o relato da filha de Jairo, né? A filha de Jairo lá, né? Que tinha morrido, o camarada lá, o pessoal falou, ó, não tem mais jeito, acabou. O que aconteceu? Jesus chegou no final e Jesus falou assim, ó, não dá ouvido a esses incrédulos, estou usando paráfrase, tá, irmão? Então, Jesus sempre chega no final da história, porque o final da história para Deus é o começo de todas as coisas. É o começo do teu milagre. Irmão, tudo que nós formos pedir a Deus, tem que pedir segundo a vontade dEle, não da nossa vontade. Deixa eu tomar mais uma água aqui, irmão. Porque, meus irmãos, aqui no Duque de Caxias, Rio de Janeiro, tá calor. Então, irmão, sempre, né, quando Deus chega no final, o final para nós é o começo de todas as coisas, tá? Deus, ele conta, né, ao contrário, o final das coisas, tá? Não pense que tudo acabou. Não pense que não tem mais jeito a sua vida. Não, para Deus tudo é possível aquele que crê. Mas nós temos que pedir, as nossas orações, tem que pedir segundo a vontade de Deus. Não tenta, né? Muitas pessoas tentam, no caso, né, colocar Deus na parede, trazer tijolinho para ungir na igreja, né? Outras igrejas ensinam os irmãos, né, fazer campanha da fogueira santa, campanha do monte, campanha do Naamã lá, né? 7 voltas no Rio Jordão, né? Falando que usando como texto lá aquela cura de Naamã. Outro sobe no monte de joelho, outro planta bananeira, outro sobe a
a escada da igreja. Irmão, nada disso. Não adianta que você fazendo, a gente fazendo, qualquer um fazer essas coisas, não adianta que não vai arrancar nada de Deus. Não vai arrancar, não adianta. Que a, que a Bíblia fala que é pela fé, não é pelas obras, tá? Tudo que nós vamos fazer, como diz a Escritura, né? Fazer ou pedir, tem que ser segundo a vontade de Deus. Está lá nas cartas de João, né? Que as nossas orações sejam conhecidas segundo a vontade do Pai. Então, irmão, as nossas orações, nosso pedido, tem que ser segundo a vontade de Deus. Uma das orações que o Senhor Jesus, aliás, irmão, né? A principal, né? Ele disse: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Duas coisas que nós podemos analisar nesse texto, né? Jesus convida a Deus para reinar sobre nós, né? E também diz que seja feita a tua vontade. Tua vontade, irmão, tem que ser a vontade do Senhor. Muitas das vezes, o não de Deus é uma benção para nós, né? Muitas das vezes é assim. Muita gente aí está brigando por causa de benção, né? Por causa de benção com Deus aí, né? E, aliás, tem um camarada aí que se deu mal, né? Foi uma confusão com o anjo lá, né? Por causa de benção lá, e saiu todo quebrado lá. Sabe quem foi? Foi Jacó, né? Ele arrumou confusão lá com o anjo lá, por causa de benção. Saiu todo quebrado lá, né? Porque ele foi uma confusão com o anjo por causa de bênçãos. E interessante que tem uma música aí que canta, né? Jacó segurou o anjo, mas não canta o resto da música, né? Aí podia cantar. Jacó segurou o anjo, se deu mal lá com o anjo, né? Saiu todo quebrado lá, e não fala isso, né? Às vezes, irmão, nesse relato aí que ele arrumou confusão com o anjo lá, brigou com o anjo, eu vejo nesse relato às vezes, né, pegando esses exemplos para nós, às vezes Deus até dá uma benção para a pessoa tanto de, né, encher o saco de Deus lá, né, clamar tanto a Deus lá por aquilo ali, Deus vai, tá bom, isso aqui não é bom para mim, mas já que é para você, eu sei que não é bom para você, né? Aí Deus dá. Deus dá a benção à pessoa, por exemplo, um emprego. A pessoa pede um emprego a Deus, né? Aí a empresa lá bota ele para trabalhar sábado, domingo, aí começa a reclamar com Deus, né? Aí começa a reclamar. Não estou trabalhando, todo sábado, domingo. Poxa, mas ela não pediu a Deus aquele emprego ali? Como é que agora está reclamando, né? Mas foi ela que pediu. E Deus sabia, né? Deus sabia que aquele emprego não era bom para ela, mas ela encheu o saco tanto de Deus, né? Perturbou ali, Deus acabou dando. Deus não concordou, né? Deus não concordou com ela. Deus, né? Pela misericórdia de Deus, ele deu ali, tá? Aquela bênção para ela. Às vezes a pessoa reclama também que a louça da cozinha tá suja, tá cheia de louça. Mas, irmão, quando a louça tá suja, cheia de prato ali na cozinha, ela tá lavando, isso é sinal que Deus está fazendo prosperar. Ela não pediu Deus para encher a geladeira dela, na despensa dela, não é? E como é que agora está reclamando que a pia está cheia de louça? Olha o contrassenso, irmão. Se tem louça para lavar, é porque ela pediu Deus para encher o quê? A despensa dela, não é verdade? Então são essas coisas, irmão, que assim deixa Deus triste, tá? Então, lembre-se, tudo que nós vamos pedir a Deus tem que ser segundo a vontade dele. Tudo é a vontade dele. E Paulo, né? Ele estava lá, o Deus colocou lá, né?
o mensageiro dele lá, um mensageiro, um espinho na carne. Muitos comentaristas classificam esse fato aí, dizendo que aquilo ali era uma doença que Paulo pegou, né, quando ele, de malária, né, quando ele foi lá para esqueci o nome, Frigília, né, ele teve ali naquele lugar ali, quando ele teve lá naquele lugar, ele pegou essa tal, tipo de malária, né, malária, deve ser isso aí, né, eu não lembro bem qual cidade. Então ele ficou com uma dor de cabeça, e essa dor de cabeça dava essa infecção no olho de Paulo, né? E diz segundo um especialista, alguns especialistas no Novo Testamento, tá? E Paulo ali orava ao Senhor ali, né? Pediu para que o Senhor afastasse aquele mensageiro de Satanás, e a voz divina do Senhor Jesus fala assim: Paulo, a minha graça te basta, que meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, tá? Então, Paulo orou, mas Deus atendeu o pedido de Paulo? Não, não. Deus deixou o espinho na carne aí, o mensageiro de Satanás. Aí tu fala, tá, apologista, por que mensageiro de Satanás? Ah, por quê? Porque quer ver uma coisa? Quando o crente está desempregado, ou quando o crente está doente, não vem um mensageiro de Satanás lá para perturbar ele lá, ó, tá vendo? Você está desempregado aí, o cara lá só com uma canetada só de arrumar um emprego, e você aí tá desempregado, né? Aí o Satanás sempre usa alguém, o mensageiro dele lá, ó, você está doente, aí tem pão aí, o cara lá tomou um Doril, já tá bonzinho, você está aí doente. Então, esse é o mensageiro de Satanás, né? Esse, tá? Satanás aproveita das provas, né? Daquilo que Deus coloca nos crentes para perturbar, né? Os cristãos, tá? Não que aquela enfermidade foi dada por Satanás, nada disso, tá? O sentido é esse aí que eu falei para vocês. Então, irmão, todas as nossas orações têm que ser segundo a vontade de Deus, de Deus. Jesus, ele era Deus e homem, né? Nós chamamos isso na apologética de união hipostática, as duas naturezas de Cristo. Quando ele estava lá no Getsema, sofrendo lá, ele orou a Deus, né? Na sua forma de homem, ele orou a Deus, né? Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, irmão, Jesus ele mostrou uma prova de humildade, que nós temos que ser humilde, né, para pedir as coisas ao Senhor. E no tempo certo, o Senhor vai abençoar, se for segundo a vontade dele, tá? Não adianta querer uma heresia, né, como foi dito aqui, né, coisas humanas para tentar arrancar a bênção de Deus, que não vai conseguir, não vai. Aliás, vou contar um caos para vocês, irmão. É o seguinte, eu trabalhava numa empresa, né, uma transportadora. Aí o irmão, ele queria ir lá na igreja, lá onde antigamente eu era, né? Eu era de um estado e ir para o outro, né? De um lugar. Aí eu pertenci lá à igreja, né? Aí o irmão falou assim, eu quero ir lá na tua igreja, lá tal. Aí vou passar lá na tua empresa transportadora e trazer você, e a gente vai direto para a igreja. Eu falei, tá bom. Aí o irmão passou lá na empresa, lá, me pegou, vinha no carro com ele, pá, dirigindo ele lá, né? Aí falou, irmão, comprei esse carro aqui e quando chegar lá na tua igreja, né, eu vou pedir o pastor para ungir esse carro. Aí eu fiquei quieto na minha, né? Não falei nada. Não falei nem amém, porque quando você fala amém, você concorda com o erro, ou o erro da pessoa, ou se a pessoa está certa. Então, analise primeiro se aquilo é uma ortodoxia ou heresia, para antes de você falar amém. Porque quando você fala amém, é porque está concordando. Aí eu fiquei tranquilo na minha, né? Quando chegou na igreja, tá?
pastor pregando lá, tal, eu sentado no braço, do lado dele assim, né? Aí, de repente, né? Aí o pastor falou assim, ó, tem gente aí que está querendo fazer da casa do Senhor uma bagunça. Muitos aí querem trazer chave, né, de carro para ungir na igreja. Irmão, eu nem olhei para o cara do irmão assim, né? Eu nem olhei. Foi o próprio Espírito Santo que usou lá o pastor lá. O pastor falou isso diante do altar lá. Tem gente aí que quer trazer a chave de carro para o pastor ungir. Isso é uma heresia. O pastor nunca viu aquele irmão e nunca falou com ele. Tá? E o pastor lá, que estava pregando lá nesse dia, nem me conhece. Tá? Nem me conhece. Tá? Eu nem olhei para a cara do irmão. Tá? Eu fiz de conta que eu não estava nem aí. Né? Então é isso aí. Tem muita gente querendo levar chave para a igreja, tijolinho, para ungir, né? Para Deus abençoar. Não adianta, irmão, que Deus não vai abençoar, tá? O Senhor, Deus, ele não contradiz a palavra dele. Ele não contradiz, ok? Quantas as vezes eu já vi o povo lá, né? Da seita do Macedo lá, passar com garrafa d'água, né? Garrafa d'água para ungir, vassoura para ungir. Irmão, nós temos que orar por esse pessoal, para que o Senhor Jesus tire as vedas, né? Tirar ao ponto cego dos olhos dele, para que ele conheça, para que ele venha conhecer o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Jesus, que não precisa de nada disso, o verdadeiro Evangelho. A pessoa precisa isso aqui, irmão, da Bíblia, Bíblia Sagrada, tá? Por isso que nós temos que ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Aqui, irmão, esse aqui é o Butantan, né? Onde nós se vacina contra todas as heresias. Todas as heresias, né? Esse aqui é o nosso hospital Butantan, tá? Essa aqui é a fonte de vida. Então, irmão, se vacina no Butantan, na palavra de Deus, estuda a Bíblia, come a Bíblia, né? Lê de novo, vai estudando, tá? Que você vai ganhar muito mais do que ficar ouvindo esses pregadores aí, ok? Então, irmão, lembre-se que sempre Jesus ele vai vir na hora certa. A última palavra é do Senhor Jesus. Irmão, olha só, jamais você vai ouvir eu falando palavra do movimento, palavra de fé aqui, ou o linguajar que eles usam, né? A teologia da prosperidade, essa semântica aí que eles usam aí, né? Eu declaro, eu determino, eu profetizo, tem que saquear o inferno. Aqui, irmão, você não vai ouvir esse negócio, não. Esquece isso aí, tá? Esquece que aqui você não vai ouvir isso, tá? Isso é uma teologia do homem, é doutrina de demônios, né? Está compactuando com o homem essa doutrina aí. É isso que Paulo fala em Timóteo, né? O Espírito, né, expressadamente diz que no último tempo os homens, né, apostatarão na fé e darão ouvido à doutrina de demônio. Aliás, eles enganam tanto tempo, irmão, os profissionais da mentira, que eles perderam, sabe o quê? A noção da verdade, né? Então, irmão, cuidado com esse tipo de doutrina, tá? Cuidado, se apegue na palavra de Deus. Você está passando por prova, glorifica a Deus. Porque muitos aí dessas igrejas aí, neopentecostais, né? Fala que quando a pessoa está passando por prova ou doente é porque está endemoniada. Ela está endemoniada, né? Ela tem que ir lá dar um mergulho de Naamã. Não é isso, não. Todos crentes passam por provas, né? Por provas, pelo fogo, tá? Ó, José teve que passar pela prova para que a nação dele fosse abençoada. Jó passou por prova, né? Deus, né, permitiu que Satanás tocasse
na mulher dele lá, tal, matasse a família dele. Depois Deus abençoou. Paulo, plantador de igrejas, né? Paulo plantou várias igrejas e escreveu 13 cartas, tá? 13 cartas. Tem gente aí que fala que Paulo escreveu as cartas de Hebreu. Bom, isso aí não é uma realidade. A carta dos Hebreus é uma carta anônima. Nós não sabemos quem escreveu. Alguns comentaristas bíblicos diz que essa pessoa conhecia Timóteo, tá? Acho que é o Norman Geisler que fala isso, tá? Ele conhecia Timóteo, mas não podemos bater o martelo e dizer que foi Paulo que escreveu. Então, não se arrisca a falar isso não, tá? Aliás, existem alguns especialistas no Novo Testamento, como Brodman, né? Matt Reis, Norman Geisler e Bob Hans, né? Esses 4 especialistas falam que não podemos afirmar que foi Paulo, por causa do grego é diferente, o estilo diferente, a fala diferente, tá? Então, esses 4 especialistas, né? Bob Hans, Brodman, Matt Reis, Norman Geisler, né? É isso aí, né? Acho que eu esqueci de um aí, né? E fala. Então, irmão, Paulo plantou, né, várias igrejas. Ele passou por prova também. Se ele tivesse passado por prova, ele não seria aquela bênção que ele foi lá, tá? Então, lembra-se que Deus ele vai vir na hora certa. Quando você pensar que não tem mais jeito para a tua solução, é aí que Deus entra em cena. Aliás, existe um termo chamado kairos, né? Que na mitologia grega significa tempo exato. Nós pegamos essa frase kairos, né? E aplicamos ao tempo de Deus, né? Na apologética, na teologia sistemática, na teologia em geral, nós pegamos esse termo, né? Kairos, que é um termo da mitologia grega, né? Que significa o tempo exato, e nós aplicamos, né, esse termo kairos como se fosse o tempo de Deus. Então, o kairos de Deus é o tempo certo. Deus ele não atrasa nem adianta, né? Então, acredito no kairos do Senhor. Acredito no kairos de Deus, que no momento certo ele vai te abençoar. Isso, né? Se for da vontade dele. Tudo que nós pedimos é isso. Praticamente é isso. Tem que ser a vontade do Senhor Jesus, vontade de Deus. Porque o nosso Deus, irmão, a Bíblia fala que em Hebreus, que o nosso Jesus é o mesmo de hoje e de ontem e será para sempre. Ele não muda, tá? Então, Deus, ele dá a última palavra. Jesus, ele dá a última palavra. A última palavra, lembra-se também que Pedro estava lá, quase morrendo lá, não é? Aquelas enchentes lá, trovoada, ali, Jesus ali repreendeu o vento, o mar e o vento, né? E cessou. Então, a última palavra é sempre de Jesus para repreender o vento e a tempestade. Nesse livro de João, nós encontramos alguns milagres muito interessantes. Aliás, esse livro de João, né? Aliás, o livro de João, primeiramente dito, o livro de João foi escrito no ano 90, né? Segundo alguns especialistas, foi no ano 90, tá? Depois de Cristo. E é interessante que no livro de João, no prólogo ali, João, nessa Bíblia aqui, MVI, ela traz uma coisa que é muito interessante. Eu gosto dessa Bíblia MVI. Aliás, se você for comprar uma Bíblia, deixa eu falar algo para os irmãos. Se vocês, irmãos, for comprar uma Bíblia MVI, não compre a Bíblia de 2024. Não compre, tá? Não compre. Compre a de 2023, tá? Porque
a de 2024, eles mudaram muito. E essa aqui não, essa aqui, ó, é de 2023. Compra essa Bíblia de 2023. Não compre a Bíblia de 2024, né? Que é mais nova. No caso, né? Vem 2023, 24, é isso mesmo. Não compre essa Bíblia de 2024, compre de 2023, porque eles mudaram muita coisa. Você vai decepcionar, tá? Você vai decepcionar, porque essa aqui, essa Bíblia aqui, um dos tradutores dele foi Luiz Saião. Então, compre, se você for comprar a Bíblia, porque para mim a das melhores Bíblias é essa aqui, irmão. A MVI. Eu usei muito tempo a revista corrigida, muitos anos. Tem coisa na revista corrigida que é boa, ótimo, muito boa, tá? Mas essa aqui é muito boa, é muito melhor, tá? Todas as duas são boas, né? Mas eu acho essa aqui melhor, que é a, a Bíblia MVI. E eu estava, assim, muito tempo, eu tava com dúvida se comprava essa Bíblia ou não, mas eu comprei e apaixonei por ela, né? Então, quando você for comprar a Bíblia, compra a MVI 2023. Voltando lá para o livro de João, o prólogo, essa Bíblia aqui, os autores botam assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Né? Pode ver que ele botou a palavra. Por quê? Porque no grego, irmão, segundo o especialista, né, alguns especialistas, a palavra no grego é logos. É logos. Então, João escreveu para dois grupos, né, segundo os especialistas, para os gregos e para os judeus. A cosmovisão do autor ali estava mais para os gregos também, né? Por quê? Porque os gregos acreditavam que a palavra logos era autossuficiente para eles, né? Eles acreditavam muito, né, na palavra logos, né? A palavra, né, era suficiente. Ele tinha grande apreço pela palavra logos. Então, o Novo Testamento traz essa palavra aí, logos, né? Por quê? Porque João quis mostrar para os gregos que Jesus era o logos, que Jesus era a solução para a vida deles, né? Então, João escreve nesse estilo, usando a palavra logos, para identificar, né, logos assim, identificar como Deus, né? Mostrar para os gregos que Jesus era Deus, que Jesus era o Logos, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus era o Verbo de Deus e que Jesus era Deus. Então, Lucas, né, João, segundo alguns especialistas no Novo Testamento, por isso que João escreveu nesse estilo, né, usando a palavra logos, para mostrar tanto para os judeus e para os gregos que Jesus era Deus, que era o logos. E o Evangelho de João, né, tem essa visão para mostrar que Jesus é o Verbo, que Jesus é Deus, ok? Nesse Evangelho de João, nós encontramos 7 milagres interessantes. Jesus fez 7 milagres nesse livro de João. Primeiro, ele transformou a água em vinho, né? Segundo, ele curou um cego de nascença. Terceiro, ele curou um paralítico no tanque de Betesda. Quarto, Jesus andou sobre as águas. Lembra lá que Jesus andou sobre as águas? Quinto, Jesus multiplicou os pães em pães e peixe, né? E sexto, ele o quê? Ele curou o quê? O filho do centurião, né? Lembra que Jesus curou o filho desse centurião, né? Então, e o sétimo milagre, né, que Jesus fez lá
na, na, na multiplicações. Então, é isso aí, tá? Então, meu irmão, assim como Jesus fez esses milagres, né? Os 7 milagres, nesse livro de João, ele pode muito bem fazer, né, 7 milagres na sua vida, dependendo, né, da vontade e a soberania do Senhor, tá? A soberania do Senhor que prevalece na, na vida dele, né? Na vida do Senhor, na vontade dele. Irmão, não perca a esperança. Confie no Senhor. Breve, mais breve, né? O Senhor vai abençoar a sua vida. Ele vai mudar o quadro da sua vida, ok? Tem que esperar, tá? Tem que esperar. No Salmo 40 ele fala, né? Esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim. Davi falou, né? Esperei com paciência. Tem que ter paciência. Uma das virtudes um dos dons do Espírito Santo é o quê? Paciência. Paciência. Tem que ter paciência. Porque se não tiver o dom do Espírito Santo, paciência, irmão, esquece. Esquece. Davi, ele diz, esperei com paciência pelo Senhor, né? Quando a gente tem paciência, espera no Senhor, tudo dá certo. Tudo dá certo. Tem gente que não tem paciência. Davi, ele foi rei de Israel, não foi? Davi foi o quê? Foi entregador de queijo, foi músico, foi matador de gigante, matador de urso, né? E escreveu 74 salmos, né? E ele foi ungido rei, ele foi rei, né, com 15 anos, mas ungido mesmo, ele teve que esperar mais 7 anos, né? 7 anos. Então, Davi, né, com 15 anos, né, ele teve que esperar mais 7 anos para ser rei. Não foi de uma hora para outra, não, né? Tem gente que entra na igreja, quer ser pastor, quer ser obreiro, quer ser missionário do dia para outro, não. Tem que esperar, irmão. Davi não esperou lá 7 anos para ser rei, né? Depois que ele passou ele lutou lá no vale de Gibeon, lá parece, né? Então, tem que esperar no Senhor. Se você orou e está esperando um milagre acontecer, continue esperando, continue orando, porque a última palavra vem do Senhor, tá? A última palavra vem do Senhor Jesus, como foi dito, não vem do homem, vem do Senhor. Em Apocalipse, né? Interessante que Apocalipse ele tem 404 versículos, distribuído, irmão, em 22 capítulos, né? É isso mesmo, né? Ele tem 404 versículos e 22 capítulos distribuídos. E lá em Apocalipse fala o seguinte, né? Fala o seguinte, o mesmo João que escreveu o Evangelho, ele fala o seguinte, né? Deus enxugará dos teus olhos todas as lágrimas, todas as lágrimas. Pode ter certeza disso. As suas orações, o seu clamor, Deus não te esqueceu, porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Basta esperar no Senhor, confiar no Kairós de Deus. Como foi dito, Deus não se adianta e nem se atrasa. Ele faz no tempo certo. Ok, pessoal? Que Deus te abençoe, né? Veremos nos próximos videoaulas, beleza? Que Deus da paz te abençoe e que Ele te guarde em nome do Senhor Jesus.